tudo bem? Não sei se é uma pergunta interessante nesse momento, né? Mas a gente vai tentando seguir assim mesmo. Então, olha, vamos ampliar um pouquinho mais aí a teoria de Durkheim, né, a respeito das relações em sociedade, tá? A gente vai falar hoje sobre o conceito de anomia, tá? É um conceito bem simples, acho que vocês perceberam aí. O texto que eu postei para vocês também é um texto simples, mas esse vídeo eu acredito que vai ficar bem curto, né? Por conta de que não tem tanta complexidade ou tanta coisa assim para falar sobre a anomia, tá? Mas esse conceito ele é importante para a gente entender outras questões de Durkheim que a gente vai abordar mais à frente, tá? Principalmente uma questão que ele aborda sobre o suicídio, tá bom? Que é o tema da nossa própria aula. O que Durkheim fala sobre o suicídio? Né? Tem a ver sociedade, cultura e suicídio. Então, entender o conceito de anomia nos ajuda depois a entender o contexto do suicídio, tá bom? Então vamos lá, o que é anomia? Anomia vem de nomia. Nomia se refere a regras. Lembra a questão dos fatos sociais? Durkheim ele coloca aí os fatos sociais como um elemento importante para que a sociedade se mantenha coesa, mantenha interligada. Uma sociedade que ela tem as suas funções e todas essas funções estão interligadas, né? Então, regra para Durkheim, regra em sociedade é algo importante para ele, né? Então, a sociedade é uma sociedade pautada em regras, né? Que regras seriam os fatos sociais. Em regras, em crenças, né? Ideias, leis, por aí vai. O que seria a anomia? Anomia, né? Da negação. Então, seria uma ausência de regras. Então, uma sociedade anômica é uma sociedade que, vamos colocar entre aspas, é uma sociedade doente. Existe uma patologia, né? Um problema aí a ser enfrentado porque essas regras elas não estão sendo colocadas em execução, tá certo? Então, basicamente, esse que seria o conceito de anomia, uma ausência de regras. Então, Durkheim vai falar o quê? A anomia é tudo aquilo que ameaça a coesão social, que ele vai colocar como algo importante. Não é isso? Nós já discutimos. Então, a sociedade é uma sociedade que, para ele, ela precisa estar coesa, né? Os indivíduos precisam estar integrados em sociedade. Quando um desses indivíduos ele apresenta desvios, né? Não somente o indivíduo, mas a sociedade, alguns comportamentos, por exemplo, a criminalidade. A criminalidade ela é uma anomia, né? Não toda criminalidade é uma anomia, mas de uma forma geral, o crime é uma anomia. Por quê? O crime está fugindo, né, dessa integração, né, dessa regra que é estabelecida em sociedade, né? Então, assim, a gente pode usar aí a palavra desvio como um sinônimo aí de anomia, né? Tudo aquilo que é desvio da sociedade seria anomia. E aí ela se opõe ao conceito de solidariedade. Lembra do vídeo anterior, né? Nós falamos sobre solidariedade? Solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, né? Se você está assistindo esse vídeo sem ter passado por solidariedade, volte lá. E outra coisa que eu esqueci de lembrar vocês. Você que está assistindo, né? Pegue seu caderno. Não deixe de assistir nenhum vídeo sem o caderno do lado. Vai anotando. Anote do seu jeito. Isso serve para aula presencial, para aula à distância, seja lá o que for. Não se perca. Porque são esses conceitinhos que no primeiro momento parecem, né, que ser tranquilos, mas depois quando vai juntando tudo pode ser que a gente fique meio perdido. Normal, né? Então se você tiver ali uma organização no seu caderno, uma coisa depois da outra, depois você consegue visualizar de uma forma mais ampla. Então tenha disciplina, gente. Aula não presencial é difícil, mas a gente precisa ter disciplina para a gente não se perder. Tendo disciplina, fica tranquilo, não é isso? Então, beleza. A anomia se refere, se opõe ao conceito de solidariedade, que a solidariedade seria justamente a integração.
A anomia seria a desintegração, né, que seria o desvio, certo? Então seria o quê? Nada mais do que um desajuste social. Então, uma sociedade que apresenta comportamentos anômicos, né, que apresenta anomias, geralmente isso se baseia em alguma crise. Ou uma crise leva à anomia, ou a anomia pode levar a alguma crise também, né? Ao longo da história do Brasil, história do mundo, nós temos aí, obviamente, várias crises sociais, né? Então, o cara vai colocar aí que todo momento que há um desajuste ali, há uma crise na sociedade, é porque alguma anomia está sendo apresentada, né? Então isso desloca, né, a sociedade da sua coesão, certo? Então, por exemplo, se nós olharmos um momento atual, que é um momento de pandemia, né? Espero que os bonitos aí estejam se cuidando, né? A pandemia, ela é um estado de anomia? Estou fazendo essa pergunta aqui, mas o texto da semana passada ele já responde sobre isso, né? A pandemia é um estado de anomia. Por quê? Nós estamos verificando um desajuste, não é isso? Principalmente porque a gente não entendeu de uma forma total como que funciona, né, essa doença e para onde nos vai levar essa pandemia, né? Até quando? Então o que? Isso acaba provocando uma série de crises na sociedade. Crise econômica, crise de trabalho. O fato de termos aula aqui agora, nesse momento, uma aula não presencial, isso faz com que a gente saia do nosso contexto de normalidade, saia da nossa... A nossa regra é o quê? A nossa regra é ter aula na sala de aula, presencial, né? A partir do momento que a gente sai desse contexto, nós estamos verificando o quê? É uma anomia, é um desvio, né? Isso que a gente está fazendo aqui é um desvio, né? Um desvio daquilo que é tido, colocado como normalidade, não é isso? Então isso aqui eu coloquei só uma situação, né, pra gente, um exemplo aí de anomia, né, que o texto semana passada já fala, né, a pandemia, mas aí que é uma reportagem do início, bem na primeira semana, né, da pandemia aqui no Brasil, da pandemia no Brasil não, da quarentena aqui no Brasil, né, foi 18 de março, acho que começou 14 ou 15, agora não lembro, que as pessoas entraram numa loucura, vocês devem ter acompanhado aí, para comprar álcool em gel no supermercado. Então nós vimos aí pessoas estocando álcool em gel, papel higiênico também, que não tem explicação, né? Por que tem a ver papel higiênico, mas enfim, é um efeito manada, né? Tá todo mundo comprando, os outros vão e compram também. Não sabe nem para que serve, se deve fazer isso ou não, mas vai na onda, né? Vamos colocar assim. Então aqui é uma reportagem do G1 de 18 de março, né? Coronavírus, clientes brigam por álcool em gel em atacadista de São Paulo. Aqui é uma reportagem, eu printei aqui, mas é um vídeo, né, dos caras brigando por álcool em gel. Então nós vimos assim, naquele início, naquele período, pessoas comprando litros e litros de álcool em gel sem pensar que poderia faltar, e de fato no início faltou para algumas pessoas, né? Então isso reflete o quê? Olha, a anomia como o oposto da solidariedade, o oposto de uma integração. Tô nem aí pro outro, dance o outro, eu quero saber do meu estoque de álcool em gel, né? Vou pensar assim, é um desvio, é uma desintegração, né? É uma ausência ali de uma ligação com o outro. Então, ao invés de pensar a sociedade de uma forma coesa, olha, todos nós vamos sofrer com essa pandemia. Todos nós estamos ligados um ao outro. Se o outro não tem álcool em gel, a possibilidade dele se infectar também é grande e talvez me infectar depois, né? Então, ó, a solidariedade do Durkheim, nós estamos ligados uns aos outros, né? Não existe o outro lá e eu aqui. Não existe isso. Todos nós estamos dentro de uma sociedade, né? Então, a partir do momento que eu tomo uma atitude como essa, de estocar álcool em gel, né?
Isso reflete claramente, na visão de Durkheim, uma anomia. Belezinha, gente? Ó, beijo em todos. Semana que vem iremos falar sobre suicídio, que é bem interessante, tá bom? Se cuidem.